Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje na Igreja São João Paulo II e por isso trouxemos a imagem aqui para a frente, até para quem está em casa a acompanhar-nos, olhar esta imagem que é muito bonita, é feita segundo a nossa técnica portuguesa nas escolas de Braga e é toda em madeira, muito diferente de muitas imagens que nós temos por aí e portanto também fala de nós, também diz que aquilo que nós somos, como é que nós fazemos as coisas e é importante falar delas porque quando nós todos já estivermos na casa do Pai e há quem olhe para estas imagens vai se interrogar, vai se questionar. Portanto, porque as francesas são bem diferentes, e mesmo as do Canadá, muito diferentes a forma de serem feitas. Saudamos todos os doentes, todos aqueles que estão em casa, todos aqueles que nos acompanham na nossa celebração hoje. E lembramos nesta Eucaristia Arlindo Matos, pais, sogros, Maria da Glória, Alzira Matos, Domingos Almeida, pais, sogros e família, e João Fragoso. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu sei que em mim, isto é, na minha natureza, não habita o bem, pois querer o bem está ao meu alcance, mas realizá-lo não está. Na verdade, não faço bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que o realizo, mas o pecado que habita em mim. Descubro, pois, em mim esta lei. Ao querer fazer o bem, há o mal que está ao meu alcance. Sinto prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, mas vejo que há outra lei nos meus membros, que luta contra a lei da minha razão. Ela torna-me escravo da lei do pecado, que está nos meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo da morte? Deus, a quem damos graças por Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Amen.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, dizia Jesus à multidão: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem chuva, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, dizeis: vai fazer muito calor, e assim sucede. Hipócritas, se sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, porque não sabeis discernir o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? E acrescentou: quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te por te entenderes com ele no caminho, para que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial da justiça, e o oficial da justiça te meta na prisão. Eu te digo, não sairás lá enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Vamos sentar. Hoje que celebramos a festa de São João Paulo II, é um grande Papa que marcou a Igreja, sobretudo nós crescemos na década de 80, ainda um bocadinho de 90, foi um homem extraordinário e sem medo. Ele celebra sóis porque a Igreja escolheu celebrar o dia de João Paulo II no dia que ele celebrou a primeira missa em Roma com o Papa, que foi no dia 22 de outubro. Até porque há muitos santos e noutros dias, e portanto escolheram esta data. Não foi nesta data que partiu, isto foi nas vésperas da festa da Divina Misericórdia, em abril. Portanto, ele celebra sóis, porque foi o dia, a eleição dele foi no dia 16, e aí depois a primeira missa oficial em Roma foi neste dia 22 de outubro. E a primeira expressão que ele disse foi: não tenhais medo, abri as portas a Cristo. E o Evangelho que nós ouvimos fala de justiça. E nós hoje, eu pelo menos quando cresci, nunca imaginei que a justiça pudesse estar ao serviço de certas ideologias. Hoje ouvem-se notícias, ainda hoje surgiu uma do Brasil, um jornalista. Quando nós crescemos, como é que é isto? Um mandado de prisão, porque não estão de acordo, uns juízes, mas não se entende. E aquilo que Jesus Cristo diz é: não tenhais medo, abri as portas a Cristo. E ele começa assim: Pedro veio para Roma, e o que foi que o guiou e o conduziu para esta cidade, para esta urbe, o coração do Império Romano, senão a obediência e a inspiração recebida do Senhor? Talvez aquele pescador da Galileia nunca tivesse tido vontade de vir até aqui, até Roma. Portanto, dizia João Paulo II. Talvez tivesse preferido permanecer lá onde estava, nas margens do lago da Galileia, com a sua barca e as suas redes. Mas, guiado pelo Senhor e obediente à sua inspiração, chegou aqui, dizia ele. Segundo uma antiga tradição, durante a perseguição de Nero, Pedro teria tido a vontade de deixar Roma, mas o Senhor interveio, veio ao seu encontro. Pedro, dirigindo-se ao Senhor, perguntou: qual vadis, Domine? Aonde vamos? Onde vais, Senhor? E o Senhor imediatamente respondeu: vou para Roma,
para ser crucificado pela segunda vez. Pedro voltou então para Roma e aí permaneceu até a sua crucifixão. O nosso tempo convida-nos, impele-nos e obriga-nos a olhar para o Senhor e emergir-nos numa humilde e devota meditação do mistério supremo poder do mesmo Cristo. Aquele que nasceu da Virgem Maria, o filho do carpinteiro, como se considerava o filho do Deus vivo, como confessou Pedro, veio para fazer todos nós um reino de sacerdotes. São João Paulo II, as primeiras expressões foi: irmãos e irmãs, não tenhais medo de acolher Cristo e aceitar o seu poder. Ajudai o Papa e todos aqueles que querem servir Cristo e com o poder de Cristo servir o homem e a humanidade inteira. Eu tive alguns colegas nas escolas em Portugal, onde dávamos escolas, muito ofendidos com João Paulo II. E depois João Paulo II chegou a Roma e a primeira coisa que disse foi: não vale a pena dialogar com algumas pessoas, com algumas correntes de poder. Foi um escândalo, um grande escândalo. E eu tinha professores, colegas muito ofendidos com aquela expressão. No fim, quando João Paulo II já estava velhinho, toda a gente lhe dava razão. Mas hoje estamos a esquecer-nos das palavras dele. Hoje estamos a esquecer-nos das palavras de São João Paulo II. E uma das coisas no nosso tempo, esta expressão, não tenhais medo, abri, escancarai as portas a Cristo, ao seu poder salvador abri os confins dos Estados, os sistemas económicos, assim como os políticos. O João Paulo II nunca teve medo de falar destes temas. Nunca. Os vastos campos da cultura, da civilização e do progresso. Nós hoje temos ao contrário. Temos muitos católicos a dizer que nós temos que nos subjugar à realidade do mundo. João Paulo II dizia precisamente o contrário. O mundo tem que ser iluminado pela fé em Jesus Cristo. E foi isto que João Paulo II veio dizer. E foi isto que João Paulo II disse, e nós estamos a esquecer-nos como católicos. Eu hoje vejo tantos católicos tão obedientes, tão sossegados com a sua consciência, estão a falar a linguagem do politicamente correto. Não vamos ferir ninguém, porque ferir alguém pode ter... Olhemos para João Paulo II, olhemos para João Paulo II, que não teve medo, e foi isso que o povo de Deus viu. Nós estamos a tornar-nos, no mundo de hoje, uns pães sem sal. Não temos sabor, não sabemos o que dizer, temos medo de tudo. E há muita gente a meter-nos medo. Este jornalista que hoje teve a ordem de prisão lá de um senhor juiz do Brasil, que é o princípio, pois passa-se isto para outros países. Porquê é que ele vai ser preso? Porque ele enquadra-se aqui, não tem medo. E disse algumas coisas que são verdade. E nós vemos muitos católicos, muitos cristãos a dizerem: mas não se pode magoar, não se pode ferir. E a sociedade, hoje um pai não pode dizer nada a um filho, não se pode dizer absolutamente, tudo fica magoado, tudo fica melindrado. Nós, como cristãos, precisamos pensar sobretudo no exemplo de São João Paulo II e refletir um pouco, porque a nossa vida é relativa. Houve o atentado e a bala do atentado em Roma, ele ofereceu a Fátima, que está encravada na cruz de Nossa Senhora, um grande devoto de Maria, que voltou e que explicou. Nós hoje na oração da manhã que fizemos, São João Paulo II explicava onde descobriu a devoção a Maria. E que nós aqui no mundo onde vivemos, no Canadá, com a maioria é evangélica, não fica bem, a gente sabe que não fica bem, nem gostam que a gente olhe para Maria.
A gente sabe disso. Sabemos que no mundo evangélico olham para a Nossa Senhora de uma maneira... e há muitos católicos a vacilar, que não têm alicerce, não têm estrutura para saber o que é que se quer dizer com isso. João Paulo II deu-nos um grande exemplo. E o maior exemplo foi não termos medo. E o nosso tempo está caracterizado pelo medo. Nós não estamos a ser livres. Nós não estamos a ser livres. E segundo, precisa de continuar a inspirar-nos nessa liberdade interior, na liberdade de acreditar e dizer aquilo com o peito aberto, aquilo em que acreditamos, não ofendendo ninguém, não magoando ninguém, mas temos o direito de dizer: eu por aí não vou, ponto final, eu por aí não vou, eu tenho outro caminho, eu sigo outro caminho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, ao celebrarmos a memória de São João Paulo II, peçamos a Deus Pai, rico de misericórdia, conceda à sua Igreja guias esclarecidas e atentos, que a conduzam pelos caminhos da santidade e da paz, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja una, santa e apostólica, para que Deus a proteja com o auxílio de São João Paulo II e a conduza às alegrias da vida eterna, oremos. Pelo nosso Papa e por todos os pastores, para que anunciem aos homens o esplendor da verdade e os fortaleçam com o testemunho das suas vidas, oremos. Pelos cristãos perseguidos e humilhados, para que abram corajosamente os seus corações a Cristo e tomem parte na entrega do Redentor da humanidade, oremos. Pelos responsáveis dos povos e das nações, para que se deixem interpelar pela solicitude social da Igreja e descubram a urgência de viver o Evangelho na vida, oremos. Pelos discípulos de Jesus aqui reunidos, em espírito e louvor, para que o testemunho evangélico de São João Paulo II os ajude a procurar a verdade e a tornarem-se homens livres, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Mal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja a todos um resto de dia de São João Paulo II muito feliz e convidamos todos para que participem logo do terço às 8h30, que será presidido pelos estudantes da Queen's. Portanto, a todos boa noite e que São João Paulo II nos continue a animar e a não termos medo, porque a primeira expressão que ele disse quando apareceu na varanda foi: não tenhais medo de seguir Jesus Cristo. E os tempos ainda eram bastante diferentes dos nossos de hoje. Portanto, a expressão dele, não tenhais medo de seguir Jesus Cristo, é muito atual e muito necessário que nós continuemos a repeti-la. Todos boa noite e em paz e que o Senhor vos acompanhe.